coisas a serem feitas, mas a nossa adoração a Deus será constante por toda a eternidade, embora nós não saibamos muito bem, por experiência, o que é isso viver eternamente. Porque o que aprendemos aqui, nesta realidade, é que a vida tem um começo e tem um fim. E quando a Bíblia diz que viveremos eternamente, é claro que isso mexe com a nossa estrutura mental. O que é isso? Viver eternamente. Ficamos a pensar naqueles que amaram a Deus, naqueles que estão colocados na lista dos crentes em Deus, como é que eles estão hoje, como é que está Abel hoje, como é que está Noé, como é que está Moisés, portanto, e eles só viveram milhares de anos. Portanto, a eternidade acaba por ser um tempo onde o tempo não terá um lugar central na nossa existência. Não significa necessariamente que não haverá tempo, mas o facto é que a nossa alegria nunca mais terá fim, porque estaremos purificados, transformados, completamente renovados e diante de um Deus 3 vezes santo. E é isso que incentiva a nossa fé, nos estimula também a prosseguir, porque um dia estaremos a viver uma vida sem os efeitos do pecado, que limitam a nossa existência, e a nossa vida será de plena alegria e de plena satisfação também em Deus. Vamos então para o nosso texto esta manhã. Ainda continuamos na carta aos Hebreus, ou na epístola aos Hebreus. Hoje vamos meditar nos versículos, no capítulo 10 ainda, os versos 19 a 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Vamos até o versículo 25. Então, diz assim o autor desta carta, e com ele é o Espírito Santo para as nossas vidas. Hebreus 10, a partir do versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós exaltamos o teu nome, pela tua bondade. Obrigado, Pai, porque a nossa vida é fruto e resultado da tua graça, do teu amor e do teu cuidado. Tu não nos deves nada, nós é que te devemos tudo, porque mesmo quando falhamos contra ti, tu continuas a ser fiel, favorecendo-nos, ajudando-nos a crescer no conhecimento da tua pessoa e desta forma também cumprindo o teu grande plano. Obrigado pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pelo ministério singular e maravilhoso que ele realizou na cruz, e nós somos o resultado dessa obra, e nós te louvamos por isso. E queremos viver gratos a cada momento. Fala aos nossos corações, ó Pai. Obrigado pelo culto que nos permitiste realizar esta manhã, e a nossa esperança, o nosso desejo é que esse culto seja agradável e que venha do fundo dos nossos corações. Fala, pois, aos nossos corações, edifica-nos, instrui-nos. Ó Pai Santo, alimenta-nos, porque a tua palavra é que alimenta as nossas almas. Usa-me também a mim na transmissão desta mensagem, de modo a ser claro na sua exposição e também a leal às suas verdades. É isso que peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, este texto que lemos
é o início, vamos dizer assim, da aplicação prática. Até o versículo 18 deste capítulo 10, o autor foi argumentando sobre a singularidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele apresenta nesta carta Jesus como a resposta para qualquer problema e, sobretudo, o reconhecimento da grandeza de Jesus Cristo como a resposta para se evitar a apostasia. Ou seja, o mal que ele trata nesta carta, o pecado que ele tem em mente é o pecado do abandono da fé. Ou seja, alguém que uma vez proclamou, professou a fé, comprometeu-se a seguir a Deus e até esteve em comunhão com os outros crentes e numa determinada altura da sua vida, por várias circunstâncias, talvez perseguição, desânimo, incompreensão ou qualquer outra razão, vira as costas àquilo tudo que creu um dia. Esse é o problema que ele trata aqui. Então, o conselho deste autor é que ninguém o faça. Ele está mais preocupado com os seus compatriotas. Por isso é que esta é a única carta que nós temos no Novo Testamento destinada especificamente a uma raça, ou a um povo específico. Não é? Nós temos outra carta que fala às 12 tribos, mas ali a ideia é simbólica, é representativa. Aqui não. Essa carta é considerada a carta aos Hebreus pela sua linguagem totalmente judaica ou hebreia. Portanto, quem não conhece a história de Israel, quem não conhece o culto de Israel, quem não está familiarizado com todo o processo de adoração de Israel, dificilmente entenderia esta carta. Só alguém que estava habituado ao contexto do culto em Israel é que podia entender a linguagem que o autor usou. Por isso é que essa carta é intitulada aos Hebreus. Embora no original nós não encontremos ali esse título. Mas essa foi uma dedução dos estudiosos bíblicos, porque toda ela é dirigida ao povo hebreu, ou pelo menos aos judeus nesse caso. E o que é que o nosso autor foi fazendo ao longo da carta? Para chegar a essa prática, ou a essa aplicação prática a partir do versículo 19. É mostrar que Jesus é tudo, e quem tem Cristo tem tudo. E quem não tem Cristo pode ter todas as outras coisas deste mundo, o reino deste mundo, mas acabará de mãos vazias, porque abandonou ou deixou aquela pessoa que veio a este mundo como figura singular e única em toda a história da humanidade. Esse é o argumento que ele apresenta. Os irmãos que leram, foram acompanhando, sobretudo aqueles que já leram em outras circunstâncias, ou têm acompanhado as reflexões, verão que ele é muito coerente nesse argumento. Não é? É assim que ele começa a carta. Como é que ele começa essa carta? Apresentando Jesus como a revelação máxima de Deus. Ele diz que Jesus, Deus falou de várias formas. Desde que Deus criou o homem, ele sempre se comunicou com o ser humano. E ele usou vários meios, vários métodos e várias personagens. Não é? Falou-nos pelos pais, falou aos pais pelos profetas e usou várias formas de comunicação. Sonhos, manifestações, expressões extraordinárias, teofanias, etc, etc. Ele falou. Mas o autor diz, mais nos últimos tempos, nos falou pelo Filho, que é a expressão máxima. No fundo, toda e qualquer revelação antiga de Deus não se compara à revelação que ele fez quando enviou o seu Filho. Por quê? Porque foi o próprio Deus a vir a este mundo, vestindo-se de carne humana, para coabitar ou viver com os seres humanos nesse planeta Terra. Então, logo, a tese do autor é que a revelação de Jesus Cristo é a revelação máxima. Não é? E essa mensagem que ele transmitiu naquele tempo aos seus compatriotas hebreus ou judeus é tão atual. Não é? Hoje há pessoas que leem a Bíblia e estudam aquilo que a Bíblia diz sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a obra que ele realizou na cruz, mas ainda esperam outras revelações. Eu frequento muitas igrejas, já fui a muitas igrejas, chego lá, Cristo é pouco falado. O apóstolo, o pastor, o pregador, o profeta gasta o tempo, usa o púlpito para falar das suas experiências, as suas revelações atuais como se fossem mais importantes do que a revelação que Deus realizou em Cristo. Mas o que o autor está a dizer desta carta é que a revelação em Cristo é a maior de todas as revelações que Deus fez desde o início da criação. No fundo, queria destacar esse aspecto para dizer que Jesus não é só um ser diferente, mas a forma como Deus falou no seu Filho,
ou através do seu Filho, foi o expoente máximo. Por isso é que nós evangélicos conservadores achamos que tudo aquilo que Deus tinha a dizer para a nossa salvação está aqui. É claro que Deus é soberano, pode usar outras formas, experiências também de se comunicar. Mas aquilo que é essencial sobre a salvação do homem está na Bíblia. Não esperamos outra revelação que seja superior a esta. Essa é a tese que ele faz. Então, apresentando essa tese como Jesus como a revelação máxima, a própria expressão de Deus, o caráter de Deus, a personificação material e humana do próprio Deus, então ele vai comparando Jesus com tudo aquilo, ou com todos aqueles que os judeus davam importância, porque foram instrumentos de Deus ao longo da história. E o que é que ele vai fazer? Começa com os anjos. Então, e Jesus os anjos, esses seres maravilhosos, extraordinários, ministros de Deus, que aparecem e realizam missões de Deus. Podem sair num minuto do céu e no minuto seguinte estão aqui na terra, com capacidades incomparáveis. De facto, seres vivos extraordinários. Eles, sim, eu não nego isso, mas eles são apenas criaturas de Deus. Comparados com Jesus, ou comparados a Jesus, não chegam nem de perto. Porquê? Porque não passam nem ministros enviados por Deus para cumprir a sua vontade e também para ajudar os santos. Portanto, Jesus está acima, há anos-luz, em comparação com os anjos. Porquê? Porque, na altura, os próprios judeus também valorizavam os anjos e o seu ministério. Alguns até chegavam ao erro de prestar culto aos anjos, como o apóstolo Paulo vai criticar em algumas das suas cartas. E depois de falar dos anjos, ele vai para Moisés. Moisés foi o ser que teve contato com Deus. Não sabemos até que ponto é que Moisés viu a Deus. Mas o facto é que era o único homem naquela altura que se podia aproximar de Deus, como ele dizia, estar com Deus face a face. E foi um instrumento que Deus usou para libertar o povo de Israel da escravidão. Foi o único homem que Deus usou para escrever uma lei, um regulamento, uma constituição, digamos assim, socio-religiosa para aquele povo que ele estava a formar saindo do Egito. Então Moisés é uma figura incontornável da história de Israel. E o autor diz sim, e eu concordo com isso. Mas em comparação com Cristo, Moisés está a anos-luz de Cristo. Porque ele apenas foi um servo. É claro que fez a vontade de Deus, mas também falhou como qualquer outro humano. A prova disso é que ele não entrou na terra prometida. Mas Jesus Cristo é o mensageiro por excelência de Deus. Moisés recebeu a lei, mas Deus expressou a dimensão mais elevada da sua graça através de Jesus Cristo. Portanto, Moisés também não chega perto de Jesus Cristo. Pois Moisés tirou o povo de Israel, mas não chegou na terra prometida. E quem introduziu o povo de Israel, no fundo, deu um descanso que Deus tinha prometido antes. Josué. Então o autor vai falar de Josué. Será que ele cumpriu a missão? Moisés ficou no caminho, digamos assim, ele é quem introduziu o povo de Israel até a terra prometida. Aquele descanso, aquele Shabat que Deus tinha prometido, afinal de contas, Josué realizou esse descanso, porque finalmente as tribos de Israel conseguiram ter um espaço, um pedaço de terra que consideram seu país. Então o autor vai dizer, mas quando eles chegaram à terra prometida, nós lemos na palavra que Deus ainda prometia um outro sábado, um outro descanso. Então, se assim é, significa que aquele descanso que Josué deu ao povo não foi o descanso final. Afinal, o maior descanso, o verdadeiro descanso, é espiritual. É ter uma relação de intimidade com Deus e não ter um espaço geográfico e físico. É claro que, nesse sentido, Josué foi aquele que introduziu o povo. Mas o descanso que Deus promete ali é um descanso espiritual que só pode ser encontrado na relação com Cristo. Então, quem está em Cristo é quem encontrou o verdadeiro descanso. E mesmo esse descanso que nós vivemos hoje é, de certa forma, parcial. Porque ainda não houve a restauração final. Quando gozaremos o descanso final que Deus ainda promete no futuro. E quando ele fala de Moisés, de Josué, ele agora tem que falar do culto. Porque o que estava a levar essas pessoas a recuar era o culto em Israel, era o culto em Jerusalém. Era a pomposidade daquele culto, os animais, o vestuário dos sacerdotes e pessoas que vinham de toda a parte do mundo. Israel se transformava numa nação agitada. Até nós sabemos pela história que os próprios romanos tinham que colocar um reforço de guarda pretoriana para que não houvesse tumultos, porque muitos vinham muito entusiasmados e queriam logo ali
derrotar os romanos e havia algumas lutas, algumas guerras, alguns focos, digamos assim, de confusão. Sempre que chegava a festa da Páscoa, sobretudo aquele mês todo, havia um reforço da parte romana, porque já tinha havido incidências anteriores. Então era algo singular e tudo girava à volta do culto. E quem é que era o representante desse culto? Era Arão, através dos seus filhos. Arão foi o primeiro sumo sacerdote e, através dele, os seus filhos e, mais tarde, todos os sacerdotes que vinham em Israel vinham da linhagem de Levi. Então, o ministério sacerdotal era crucial e central na vida de Israel. Então, o autor vai comparar Jesus com Arão. Qual é a diferença? Arão e todos que vieram, todos que vieram depois de Arão, incluindo o próprio Arão, não passaram de servos, não passaram de pessoas imperfeitas. E como é que ele prova isso? Ele diz que quando eles entravam para representar o povo diante de Deus, eles tinham que levar sangue, o que significava que há pecado. E o pecado deve ser punido com vida. Então, quando eles entravam para prestar o seu culto, eles levavam o sangue e intercediam por quê? Primeiro, pediam perdão a Deus pelos seus próprios pecados. Depois é que intercediam pelo povo. Ora, se eles precisavam de pedir perdão a Deus, deduz-se, pela lógica, é que eram reconhecidos como pecadores. Por isso, qualquer sacerdote, inclusive o sumo sacerdote, o representante nacional, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, primeiro confessar os seus próprios pecados, da sua família, e depois representar Israel. Então, o que é que o autor faz? Diz assim, mas nós temos, Deus enviou um outro sacerdote. E esse não veio da linhagem de Arão, não pertence à tribo de Levi, ele é comparado com Melquisedeque, aquela figura mística estranha que aparece e desaparece na história de Israel. Para quê? Para mostrar que o sacerdócio de Jesus Cristo é incomparavelmente superior. Por quê? Porque ele entrou com o sangue, vamos dizer assim, no santuário, não feito pelos homens, e o sangue não era alheio, como qualquer outro sacerdote matava animal, ou seja, outra vida para levar diante de Deus. Jesus entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. Quando ele derramou o sangue na cruz, é como o sumo sacerdote que estava a representar o povo que ele veio salvar. Portanto, era o seu sangue que purifica todos aqueles que confiam nele. Esse é o argumento. E ele apresenta o ministério sacerdotal, tem que falar necessariamente das alianças. Deus fez uma aliança antiga e uma nova aliança. E qual é a diferença entre essas duas alianças? É o tema que ele trata dos capítulos 8 e 9 também. Para dizer que a antiga aliança era apenas uma representação física, visível, de verdades espirituais. Aquele tabernáculo feito de panos, de tecidos, de pelos dos animais e todos os materiais que eram usados ali, bacia de bronze, e nós já vimos aqui as imagens, tudo isso representava o culto espiritual. Ou seja, há um tabernáculo espiritual invisível de comunhão com Deus, só que para Deus ensinar seres humanos como nós, precisava de representação física, como nós todos sabemos que é assim. Nós ensinamos melhor às nossas crianças quando eles podem brincar com coisas, quando podem ver, mexer, tocar. Não é? É o trabalho da infância, é a escola primária, tudo tem que ser visível, palpável, com odor, etc., para que a criança aprenda bem. Porque tem sensações que participam na cognição. Ou seja, mexendo, tocando, cheirando, ouvindo, a criança aprende de forma mais prática aquilo que está a ser ensinado de forma teórica. E Deus faz isso conosco. Não passamos de crianças. Então, todo aquele ambiente, todos aqueles animais, todo aquele serviço sacerdotal, a roupa que deviam usar, os tamanhos, as medidas das coisas, tudo isso apontava para algo espiritual e mais profundo. Portanto, o autor diz, há diferença entre aquela aliança, que era simbólica, baseada na lei, só que a lei tinha a missão de levar as pessoas para Deus e buscar a graça. A lei não salvava em si mesma, porque não foi destinada por Deus para ser elemento de salvação. A lei veio para denunciar o mal, para mostrar, por um lado, a santidade máxima de Deus e a pecaminosidade humana, para que o homem caísse em si, reconhecesse que é incapaz de se salvar e então pedisse misericórdia de Deus. E Jesus veio para estabelecer a nova aliança. Essa nova aliança é constituída de homens e mulheres que têm a lei não de forma, ou que lidam com a lei, não como pessoas que olham para tábuas externas ou exteriores, mas Deus aplica a lei nos seus corações
através do Espírito Santo. Então esse é o argumento que o autor. E qual é o propósito do autor? Sempre para mostrar que Cristo é tudo. Quem tem Cristo tem tudo. E Cristo está a um nível incomparavelmente superior. Ninguém se pode comparar a Cristo. Nada nesse mundo pode ganhar o lugar de Cristo. Quem troca Cristo por algum prazer, por algum bem, por algum ser superior, no fundo está a cometer um erro fatal. Esse é o seu argumento, que ele foi levado até o versículo 18. E aqui no capítulo 10 nós vimos, ele 2 vezes diz assim: então, sem remissão de pecado, não é? Ou sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É o que ele tinha dito no capítulo 9. E agora aqui no versículo 18 diz: ora, onde há remissão destes pecados, já não há mais oferta para o pecado. Ou seja, quem abandona Cristo e espera salvação por um outro sacrifício, está fadado, está, portanto, condenado. Porque não há mais sacrifício, não há mais oferta que possa perdoar pecados, porque Cristo já fez isso. Esse é o seu argumento. Então, para entrar agora na prática, ou na aplicação desse argumento, ele diz: portanto, irmãos, ele faz 3 afirmações aqui, ou 3 imperativos. A Bíblia às vezes usa os indicativos, portanto, a descrição das coisas, mas outras vezes usa os imperativos, ou seja, as ordens, aquilo que nós devemos cumprir. Depois dessa teologia toda dos 10 capítulos, ele agora aplica isso, mostrando que há uma resposta da nossa parte. Tem que haver uma resposta da nossa parte. Para além de exaltar a Cristo, para além de evitar a apostasia, há coisas práticas que precisam de ser feitas como resultado da obra que Cristo realizou na cruz. E é isso que ele vai dizer. Vejam, diz assim, versículo 19 então. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Aqui intrepidez não é curiosidade desrespeitosa. Às vezes a palavra portuguesa aqui, intrepidez, pode dar aquela que entra sempre de licença. Não é essa a ideia. A ideia aqui, intrepidez como coragem, como liberdade para fazer alguma coisa. Só que ele diz, tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, e tendo grande sumo sacerdote, grande sacerdote sobre a casa de Deus, aqui ele está a apresentar a argumentação. Ainda não aplicou, mas ele está a dizer, sendo essas verdades reais, portanto, já que podemos entrar com cuidado ao Santo dos Santos, lembrem-se que o único homem permitido em Israel para entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote escolhido naquela área. E só podia entrar um dia. Se ele entrasse 2 ou 3 dias, ele não saía dali vivo. A ordem era entrar uma vez por ano. Mesmo tu como sumo sacerdote. Todos os outros dias do ano, ele fazia o ministério com os outros sacerdotes. Até o lugar santo. Só trocar os pães, manter as lâmpadas, o azeite para as lâmpadas. Só ali. Só passava da segunda cortina para ali, num único dia, o Yom Kippur. O dia da tristeza, da contristação portanto, nacional. O dia em que um representante estava diante de Deus para levar os pecados do povo e pedir e suplicar como intermediário ou mediador diante de Deus. Por todos os israelitas, inclusive ele próprio. Então era único. Ou seja, em termos práticos, a cortina era limitadora. O próprio véu que mostrava, que separava os lugares, já era por si mesmo limitador. Quer dizer, há muitos israelitas que viveram em Israel, morreram, nunca entraram, nunca souberam como é que é entrar no Santo do Santo. E até mesmo no lugar santo. Só os levitas é que tinham esse privilégio. As outras tribos, ninguém estava ali à volta, adorava a Deus, via o fumo, manifestação, mas nunca souberam o que está lá dentro. Então o próprio véu era limitador. E o autor está a dizer, olha, como resultado daquilo que Cristo fez, agora nós todos podemos entrar no Santo dos Santos. E o que é que representava o Santo dos Santos? O lugar do encontro com Deus. O que ele está a dizer é que nós todos, pela obra, ou como resultado da obra que Cristo realizou na cruz, podemos entrar num relacionamento pessoal e íntimo com Deus, sem precisar de intermediários, nem apóstolos, nem pastores, nem profetas. E eu posso no meu quarto, e eu posso no meu carro entrar em conexão com o meu Deus. Ou seja, aquela presença divina que era representada pelo lugar santíssimo, eu posso aceder a ela. Mas porque eu sou bom, sou melhor do que os outros? Não. Ele diz,
pela obra que Cristo realizou, pelo sangue que Cristo realizou, derramou na cruz, porque Ele também veio e estabeleceu um novo e vivo caminho. Esse caminho é novo por quê? Porque não é um caminho através da lei, é o caminho através de Cristo. Não é aquela porta, aquela parte da cortina onde o sumo sacerdote entrava. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. É isso que dizem os evangelhos, não é? Lá Jesus morreu na cruz e lá no templo de Israel, algo maravilhoso nisto que aconteceu. O véu do templo que ainda existia rasgou-se de cima para baixo. E todos os intérpretes daquele tempo perceberam que o que Deus estava a dizer, acabou a barreira. O meu filho rasgou o seu corpo, e ele vai dizer aqui, através do véu, isto é, pela carne, diz o versículo 20. Ou seja, ao ser dilacerado, Jesus estava a ser um véu que estava a ser rasgado com qual propósito? Para que qualquer pessoa tivesse acesso a Deus. Algo que era interdito, mortal, se alguém violasse aquela lei. Mas em Cristo nós podemos entrar. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, não igual a nenhum outro que passou na história de Israel. Porque esse aqui é perfeito, não falha, é imaculado. O sangue que ele derramou é o sangue que nos dá a liberdade. Então ele disse, tendo isso tudo em mente, crendo nisso porque é verdade, então ele dá essas 3 recomendações com as quais iremos terminar. Eles, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A primeira coisa que temos que fazer é nos aproximarmos de Deus. É certas verdades bíblicas para mim extraordinárias. Mesmo sendo quem sou, mesmo sendo quem somos, a Bíblia diz que nós nos podemos aproximar de Deus. Naquele tempo não. Qualquer aflição de uma família, qualquer problema, nós tínhamos que falar com o sacerdote. E os outros sacerdotes tinham que comunicar ao sumo sacerdote. Só ele podia chegar perto de Deus. E não qualquer outro crente. Essa era a compreensão. Mas o que o autor está a dizer é que nós agora podemos entrar e nos aproximarmos de Deus sem necessidade de intermediários. Porquê? Porque o único intermediário rasgou o véu que é o seu corpo. E através dessa abertura nós podemos chegar a Deus. Irmãos, nós não precisamos de lugares sagrados para adorar a Deus. Qualquer momento é um momento de comunhão e de intimidade com Deus. A única coisa que a Bíblia pede é que temos de fazer isso de coração puro e não dividido. Não amando Deus e amando outras coisas. Ou amando Deus e amando aquilo que Deus odeia. Não. Coração puro. E coração puro aqui não significa coração perfeito. Ninguém o tem. Nenhum de nós o tem. Coração puro aqui significa coração não dividido. Não hesitante. Se Cristo morreu, abriu o caminho. Eu posso entrar numa relação de comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro. E entro consciente daquilo que sou. Pecador. Que só merece condenação. Mas em Cristo, Deus pode aceitar a minha aproximação e ouvir a minha súplica e responder. Como o próprio autor disse, no momento oportuno. Essa é a primeira coisa que ele diz. A segunda coisa ele diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por que é que eu tenho que ter a ousadia, a confiança de me aproximar de Deus? É que Deus fez promessas. E a pergunta que nós fazemos, e se Deus não cumprir essas promessas? Imagine que eu falho na minha vida, no meu pecado. Será que Deus é obrigado a cumprir aquela promessa? Não, nesse sentido não é obrigado. Mas Ele vai cumprir a promessa, sabem porquê? Não por mim. Ele vai cumprir a promessa apesar de mim. Nós estudávamos a vida de Davi aqui. Mas curiosamente, Deus continua a cumprir o seu plano. E vai fazê-lo de forma que baralha a nossa lógica. Quem vai ser o filho que vai assumir o trono de Davi é exatamente o filho vindo daquela mulher, cujo o método da relação foi terrível. A gente diz, como é que Deus faz essas coisas? Não faz sentido. Pois não faz sentido talvez para nós. Mas Deus faz as coisas e cumpre os seus projetos, os seus planos, apesar de nós. Louvado seja o Senhor. Por isso é que Ele diz que temos que fazer isso sem vacilar, e Ele justifica isto. Pois quem fez a promessa é fiel. Amados, nós somos o que somos pela fidelidade de Deus. Mesmo com as nossas imperfeições.
Portanto, mesmo quando falhamos na nossa vida, que Satanás não nos convença de dizer, agora acabou, Deus já não quer saber mais de mim. Mentira! É verdade, o coração fica triste e nós choramos porque fazemos aquilo que desagrada a Deus. Mas o que a Bíblia ensina é que temos que olhar para Cristo. Deus, eu sei que eu não sou aquilo que deveria ser. Não atinjo aquele nível que tu esperavas de mim. Mas eu me aproximo de ti pelos méritos de Cristo. E a Bíblia diz que Deus é fiel, como vai dizer o apóstolo João, para nos perdoar os pecados e nos purificar com toda a maldade. Deus é bom. Quando nós compreendemos isso, valorizamos mais aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E finalmente, eles consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele diz assim, olha, mas ninguém pode fazer isso. É claro que a aproximação de Deus é algo individual, é algo pessoal. Cada dia, cada crente tem que estar pronto e desejoso de ter uma vida de intimidade com Deus. E tem que se aproximar de Deus com o coração puro, o corpo lavado, quer dizer, com toda a honestidade diante de Deus e reconhecendo que não é perfeito, mas confiando na promessa de Deus. Mas o autor diz, espera aí, mas eu não quero heróis isolados. Ele vai dizer, olha, cuidado, consideremos uns aos outros. Considerar aqui significa cuidar, prestar atenção. O verbo aqui é forte. Significa mesmo que eu, quando me encontro com outro irmão, quase que tenho dever ou imperativo em mim de dizer, como é que o irmão está? Como é que o irmão está? Está tudo bem? Posso ajudar a alguma coisa? Quer dizer, a ideia é essa, é uma consideração, é uma preocupação, um cuidado constante. Quer dizer, temos que fazer isso uns aos outros, para quê? Para nos estimularmos a duas coisas. Vejam ali, ele não colocou uma lista grande. Há o amor e as boas obras. Porque o amor é quem liga tudo. O amor é a base de toda a espiritualidade. Então, temos que nos estimularmos a amar. Se alguém fizer o bem, nós temos que reconhecer o bem que a pessoa fez e estimular essa pessoa. Bem feito, irmão. E as boas obras, que no fundo é o lado prático do amor. O amor bíblico sempre resulta em atos e ações concretas. Então ele diz que temos que nos manter unidos e também em amor. E ele então usa o negativo, diz, não deixemos de nos congregar. A palavra congregar aqui é sinagogue, que dá a palavra hebraica sinagoga. No fundo, sinagoga é isso. É um ajuntamento, é um encontro de pessoas. É uma reunião intencional. E ele diz, não deixem de fazer isso. Por que ele vai usar aqui? Porque ele sabe que a apostasia, por si, favorece mais o isolamento. Nós vemos isso, quando a pessoa está a fracassar na fé, está a duvidar, a tendência natural humana é de ficar longe dos outros. Deixa de ler a Bíblia, ou começa a perder essa vontade, deixa de orar, mas também não tem vontade de estar com os outros. O culto passa a ser uma coisa de quarta, quinto interesse. Então ele está cada vez mais isolado. E todo o elemento isolado é presa fácil para o inimigo. Tudo. Então o autor tem consciência disso. Não deixemos da nossa sinagoga. Devemos congregar-nos como é costume dos outros. Ou seja, algumas pessoas já estavam a fazer isso. Deixaram a fé em Cristo, abandonaram as reuniões, os encontros, os cultos, sobretudo. Ele diz que não podemos fazer isso. Antes temos que estar juntos. Porquê? Porque é através do convívio que nós nos corrigimos. Se eu estiver no meu cantinho sem ninguém, nada mais me repreende a não ser a minha consciência. Mas se eu estiver com os outros irmãos, eu posso até saber de coisas que eu não tinha consciência. Irmãos sabem que é assim, é? Quando nós convivemos com outras pessoas, às vezes sabemos de estigmas, de coisas que temos que nós nem sequer nos dávamos conta. É outra pessoa que diz, por que é que tu fazes sempre assim? Eu tinha um professor no seminário que cada frase que ele usava, quase, usava a expressão invariavelmente. Irmãos, temos que estudar a Bíblia, invariavelmente Cristo veio para nos salvar, invariavelmente o estudante do seminário, eu tenho que dizer, invariavelmente, e alguém me perguntou, professor, então já ouvi quantas vezes é que diz invariavelmente? Olha, a partir daquele dia eu disse, eu! E ele nem sequer tinha consciência disso. Se calhar é a frase ou a expressão que lhe facilitava o discurso e foi usando aquilo normalmente. Mas os outros é que observaram isso. E assim na vida cristã. Há coisas que nós não observamos em nós mesmos.
por cegueira espiritual, por infantilidade espiritual, por hábito ou por qualquer outra razão. Até pode ser por arrogância. E o convívio obriga-nos a ver aquilo que nós não seríamos capazes de ver sozinhos. Ele está a dizer, não se deixem de fazer isso. Antes que haja encorajamento. A advertência aqui, a admoestação, significa encorajamento. Encorajar os outros. Quando alguém faz o bem, reconhecer que aquilo é o bem. Estimular para fazer muito mais. Quando alguém cuida, a gente estimula. Quando alguém está fraco, a gente encoraja. Isso é necessário. Porque é uma proteção que criamos para que ninguém caia na apostasia no abandono. E ele termina dizendo porque aquele dia está próximo. Ou seja, todo esse aconselhamento prático é para olhar que Cristo vai voltar. E se é preciso perseguir na fé, ou prosseguir na fé, manter a perseverança, é preciso confiança em Deus, aproximação pessoal de Deus, é preciso confiar que o Deus que promete é o Deus que cumpre o seu plano, apesar de nós, é também reconhecer que é necessário o convívio, porque a salvação cristã é uma experiência pessoal, só que ela é feita no meio da comunhão. É sempre assim. É sempre assim. René Descartes dizia: cogito ergo sum. Penso, logo existo. A minha existência é resultado da minha consciência, porque sou um ser pensador. Mas o lema cristão é outro. Em vez de penso, logo existo, a lógica cristã é pertenço, logo existo. Porque toda a experiência cristã é uma pertença. É pertencer em Cristo, é pertencer à Igreja de Cristo, é ter irmãos, é ter um Pai, é ter um Senhor. Então tudo é vivido em conjunto. Essa é a exortação, a primeira delas. Depois, se Deus permitir, vamos continuar a partir do versículo 26. Que Deus nos abençoe, que Ele anime a nossa fé, que Cristo seja central na nossa vida, que nada seja colocado ao lado de Cristo para ser comparado a Ele, porque o que Ele realizou na cruz é incomparavelmente superior. Que Deus estimule a nossa fé, que agradeçamos a Deus também pela comunhão que Ele nos dá, à Igreja, os irmãos que Ele colocou ao nosso lado, para juntos podermos caminhar. Vale a pena investir nisso. Isso protege-nos contra a apostasia. Vale a pena colocar Cristo no seu devido lugar. E isso faz com que evitemos os outros deuses ou os outros interesses para atrapalhar a nossa caminhada de fé. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela forma como Tu falas a cada um de nós. O Espírito Santo possa aplicar essa mensagem a cada um de nós. Tu conheces as nossas necessidades. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua revelação. Obrigado por Cristo. É no Seu nome que nós pedimos. Amém.